Entendendo o bullying. O fato de hoje estarmos falando tanto sobre bullying se remete à preocupação contemporânea com a qualidade de vida das pessoas e a atenção diferenciada que se dá à criança, pois a criança e o adolescente sempre estiveram entre as maiores vítimas da violência, juntamente com a mulher, pelo conceito de posse e propriedade advinda do ato de suprir economicamente suas vidas. O bullying se caracteriza por atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, tendo como agentes indivíduos ou grupo, com base em uma ideia preconceituosa. Para evitarmos o bullying, temos que trabalhar preconceitos e conceitos inadequados, vindos da família ou grupo social, e esclarecer posturas de violência consideradas comuns por esses grupos. Por exemplo, a violência intrafamiliar física ou psicológica. O bullying é talvez tão antigo quanto os primeiros núcleos da civilização. Em algumas famílias, crianças ainda não têm a atenção que merecem e de que necessitam. Muitos pais acham que as crianças dão muito trabalho e despesa. Por mais cruel que possa parecer essa afirmação, a realidade se faz presente com violência, resultado de uma família que ainda não descobriu a sua função, muitas vezes desestruturada e carente. É na família que se aprende respeito às diferenças, ao outro, às autoridades, às leis e aos limites. É na família que se aprende o próprio valor da família. Bullying, geralmente definido como agressão física ou psicológica, continuada e intencional de ferir, humilhar e intimidar, pode ser praticado por um indivíduo ou um grupo de indivíduos contra alguém ou grupo de pessoas incapazes de se defender. O agente do bullying é um valentão que tem o aplauso e a consideração do seu grupo social ou familiar, por concordar e ou participar de seus atos e ainda por medo de se tornar vítima também. Todas as ações que chamamos bullying começam em casa ou pelo exemplo da violência intrafamiliar, ou pela falta de limites que tornam as crianças e adolescentes cada vez mais exigentes, agressivos com os pais ou irmãos, arrogantes e sem empatia. A grande maioria das crianças envolvidas em bullying sofrem castigo corporal ou psicológico em casa. As famílias são muito violentas. Os pais que não demonstram atos de generosidade nos seus relacionamentos só têm a ensinar frieza, julgamento, preconceito e agressão. Os limites continuam importantes desde a infância até a idade adulta. Dar limites aos filhos é gerar pessoas responsáveis e benéficas para a família e a sociedade. O agente do bullying é alguém que pensa ser superior aos outros, que pode tudo e que está coberto por impunidade, porque não tem limites para seus desejos ou para seus impulsos. Assim como é preciso preocupar-se com quem sofre o bullying, também é importante examinar o agressor, que é em última instância também uma vítima e terá em sua vida as consequências de um comportamento inadequado nos seus relacionamentos. O preconceito. O ser humano estabelece padrões para sua existência com referência em si mesmo, na cultura familiar e social em que vive. Considerar o que é certo ou errado, bom ou ruim, para si também serve para os outros. Daí o preconceito. O substrato do bullying é o preconceito. E quando o preconceito se apoia em relações de poder, torna-se o mais covarde de todos. Preconceito é tudo aquilo que passa por julgamento antecipado, sem que se olhe com clareza os valores da vida, sem considerar fatos que possam contestar a ideia. É ato sem ponderação que, em sua essência, gera violência. Sim, o preconceito em si gera violência de toda a ordem. Detectando sintomas. Como saber se seu filho está sendo vitimizado? O diálogo é sempre o melhor caminho para alcançar seu filho, sob todos os aspectos. No caso de desconfiança de que seu filho está sendo vítima de bullying, inicie por demonstrar genuíno interesse pelo que acontece na escola, de forma ampla,
sem julgamento e sem interrupções. Ouça os comentários, relato de acontecimentos, interesse por seus relacionamentos, sonde a respeito de quem seu filho gosta ou não e explore suas razões. Fique atento para qualquer sinal de bullying e, se notar algo, conte histórias de sua vida que aconteceram na mesma idade dele e observe suas reações. Você pode ficar surpreso com o resultado. O diálogo bem colocado é um canal inestimável para conhecer seu filho, saber como ele reage aos acontecimentos de sua vida e detectar algum sinal de agressão. Veja tudo isso com seriedade. Quanto antes você souber se seu filho está sendo vítima de bullying, mais eficaz será o resultado de suas ações e menores os danos causados ao seu filho. É preciso orientar seu filho para que qualquer coisa que aconteça com ele, de bom ou de mal, que recorra a você. Mas sua atitude de serenidade é fundamental. Muitas vezes, a criança vítima de violência tem receio de contar o que está acontecendo, porque teme represália do autor ou autores. Às vezes, a criança se sente culpada por não conseguir parar a agressão. Estamos legitimamente preocupados com o bullying entre alunos, mas há outros tipos de agressão dentro da escola. A agressão pura e simples não deve ser tolerada, mas é muito comum, causada por desentendimento entre crianças e adolescentes. Reunir os alunos para uma conversa e pontuar a necessidade de tolerância produz efeitos positivos, mesmo que por pouco tempo, sendo renovado sempre que necessário. Quais os tipos de bullying que nós podemos encontrar? Professor versus aluno, aluno versus professor. Há também o bullying do professor contra o aluno. Caracterizando uma relação de desigualdade, podem estar presentes também os coordenadores, diretores, funcionários, técnicos de esporte e todo aquele que tem certo controle de supervisão sobre os alunos. Nesse caso, há padrão de comportamento apoiado em diferencial de poder, que muitas vezes humilha, diferencia, gera degradação pública, ameaça, desqualifica, provoca ansiedade e medo, gerando importante estresse emocional. Quando a degradação pública é crônica, gera na vítima rebaixamento de autoestima, seus talentos são menosprezados e sua identidade ridicularizada. O aluno se sente excluído da possibilidade de pertencer ao grupo escolar com dignidade. Pode acontecer também de o adulto com poder sobre a criança ou comparar de forma humilhante a outros com melhor aceitação. Certos professores acham que abusos fazem parte das suas atribuições de ensinar e educar. Contam com a possibilidade de justificar suas atitudes como resultantes de provocações feitas pelos alunos, como também com o provável silêncio da vítima e a ausência de defesa. Os alunos, por outro lado, temem levar o assunto aos superiores ou aos pais, porque sabem que provavelmente serão considerados culpados da atitude do bullying, já que ele está ali para formá-lo. Quando o aluno faz queixa de ser vítima de bullying, a tendência é convencê-lo de que está imaginando coisas e que o professor é assim mesmo, que sua atitude faz parte do conteúdo motivacional, que é apenas um estímulo para que se aplique melhor aos estudos e às atividades escolares. Ele teme os riscos de retaliação pelo professor, usando as notas para deixar bem claro de quem é o poder e de que pode abusar disso se quiser. A retaliação por meio de notas leva problemas para a família e possivelmente nova punição. O aluno se sente confuso, com raiva, medo, angústia, dúvidas quanto ao seu desempenho na vida, gerando grande estresse que vai causar um real desinteresse por aplicar-se nos estudos. Seu rendimento cai, comprovando, enfim, que o professor estava certo quando o constrangia. A escola apoia novamente o professor e o problema fica usual e vicioso. No Brasil, cerca de 1/3 dos estudantes afirmam serem vítimas de bullying. Esse percentual consta de um levantamento feito pelo IBGE com estudantes do 9º ano do ensino fundamental
em 27 capitais brasileiras. O estudo foi divulgado no último mês de junho, em 2011. A tolerância desse tipo de agressão no ambiente escolar tem efeitos como repetência e mesmo evasão, e a solução passa por medidas de conscientização e educação. Por outro lado, vemos muitos casos de desrespeito ao professor, em geral vindo dos alunos que lidam mal com a autoridade e não se dão conta da importância da escola em sua vida e em seu futuro. Os alunos se juntam em grupos no fundo da sala, riem de tudo, fazem chacota, perturbam o andamento da aula e prejudicam os colegas que querem aprender. Não satisfeitos, transforma a piada em cyberbullying, postando imagens gravadas da desordem, enviando e-mails, jogando desrespeito nas redes sociais, que toma proporção tamanha e acaba por prejudicar profissionalmente o professor, que só quer fazer o seu papel, gerando o exemplo de que é bom contestar a autoridade ou depreciar o trabalho e a dignidade de outra pessoa. Uma das principais necessidades da adolescência é pertencer a um grupo. Daí a formação destes grupos tão fortes na escola, com códigos estritos. As famosas panelinhas, normais e sadias, se houver a preocupação constante do respeito aos membros de outros grupos, aos colegas, ao professor e a todos os envolvidos na escola. O professor vítima de bullying fica infeliz nas suas atribuições, desmotivado e estressado, tende a ignorar tudo numa onda perversa de degradação de sua pessoa e reage e parte para o próximo extremo, passando a perseguir para não ser perseguido. Em todos esses casos, o bullying é covarde e precisa ser adequadamente combatido. É de se supor que não haja senso de respeito à autoridade nas famílias de jovens que praticam bullying contra professores, ou em que a repressão seja tão grande que eles necessitem afrontar, de alguma forma, aquilo que é difícil de lidar. É em casa que se aprende a respeitar o outro, seja na autoridade, seja na diferença. Aprender que não se é melhor ou pior, mas que todos merecem consideração, mesmo aquele que nos parece errando em determinada atitude. É preciso compreender e, se possível, ajudar para que melhore. A escola é o ambiente ideal para melhorar a sociedade. Brincadeiras fazem parte da vida escolar, dão alegria aos pátios e às salas de aula. Mas o limite entre brincadeira e bullying é tênue, portanto, é preciso ficar atento. Que tipos de bullying nós encontramos? Crianças contra crianças. É preciso que a escola e a família enfatize o respeito pelo outro desde cedo. As brigas entre crianças são comuns, desde que a criança entra na escola, às vezes, muito pequenas, e brigam por não gostar do coleguinha, por um brinquedo ou por ser contrariada. Qualquer motivo pode ser motivo de briga e do surgimento do bullying, porque começam a surgir aí os apelidos pejorativos. Mas ao educador e aos pais cabe apontar e ensinar que todas as pessoas devem ser respeitadas, independentemente de gostar ou não do outro. Se esta ideia não for implantada bastante cedo, a criança fica sem saber os seus limites de relacionamento, extrapola quando contrariada e assim persiste durante todo o seu desenvolvimento. Pode se transformar em uma vítima de bullying ou em um agente. Bullying e saúde. Os sintomas que a pessoa apresenta quando vítima de bullying são muitos e podem ser mascarados com alterações corriqueiras da vida. A baixa imunológica pode, por exemplo, gerar resfriados constantes, o que, na verdade, pode ter origem na ansiedade ou depressão, resultantes do bullying. É comum a criança ter queixas de dores abdominais, sonolência, irritabilidade, insonolência, dores musculares generalizadas, taquicardia, boca seca ou dificuldade de engolir, tonturas leves, vômitos, alterações do funcionamento intestinal e outras, como por exemplo, gastrite é uma inflamação do epitélio estomacal. Pode apresentar sintomas de ardência, má digestão, sensação de peso, falta de apetite, etc. As gastrites podem ser agudas ou crônicas e aparecem com muita frequência, de forma aguda, em caso de estresse causado pelo bullying.
Síndrome do intestino irritável é funcional. Não há lesão, mas o intestino não funciona de forma adequada, trazendo muito desconforto, como dor abdominal, cólica, gases, obstipação ou diarreia. Sabe-se que esta doença é causada por fatores emocionais, como estresse e ansiedade, desencadeando o desequilíbrio do neurotransmissor serotonina, considerado bastante relevante na regulação dos movimentos peristálticos no intestino. Transtorno alimentar se apresenta como uma alteração severa no padrão de hábitos alimentares, causando prejuízo à saúde e requer intervenção médica. O diagnóstico precoce é importante. Geralmente, o transtorno alimentar se apresenta na infância e na adolescência. É mais comum entre as meninas, mas também aparece entre os meninos. Enurese se caracteriza pelo descontrole da micção à noite. Conforme a criança cresce, diminui a incidência de enurese, mas se a criança já adquiriu controle dos esfíncteres e volta a ter enurese, pode ser um indício de que algo de ruim está acontecendo com suas emoções, e neste caso pode ser bullying. De qualquer forma, é interessante a intervenção do médico e de tratamento adequado. Pode haver necessidade da ajuda do fisioterapeuta e do psicólogo. Estresse é um conjunto de respostas a determinados estímulos externos que exigem do indivíduo atitudes físicas e psicológicas, causando desgastes físico e mental. O estresse pode ser causado por ansiedade ou por depressão. Quando o estresse atinge determinado ponto e o organismo não consegue mais responder de forma satisfatória, ocorre o que se chama de evasão, ou seja, a pressão escapa para órgãos mais vulneráveis do corpo, causando doenças sérias como as cardiovasculares. O estresse não é causado necessariamente por acontecimentos ruins. Até uma grata e grande surpresa pode disparar muita ansiedade e, por consequência, estresse. No caso do bullying, como sendo um acontecimento crítico na vida do indivíduo, possui uma intensidade muito grande, ultrapassando muitas das vezes a sua capacidade reativa e se constitui estressor importante no desencadeamento de reações orgânicas, psicológicas e até evasões, transformando-se em estressor crônico. A ansiedade é uma característica biológica do ser humano e se manifesta diante de situações nas quais a expectativa está presente, marcada por reações do corpo como suor nas mãos, vazio no estômago, taquicardia, tontura e medo, e por causas orgânicas como alterações químicas do cérebro e distúrbios hormonais. Embora a ansiedade faça parte da natureza humana, pode se tornar patológica e, se não tratada de forma conveniente, sempre dependendo do grau e da frequência com que se manifesta. Quando falamos de transtorno de ansiedade, nos referimos ao fato de que a pessoa é tão ansiosa que vê sua rotina e sua vida como um todo prejudicadas. A pessoa tem autoestima rebaixada, deixa de fazer coisas com medo de errar, sem mesmo chegar a tentar. Quando a ansiedade vem acompanhada de depressão ou timidez, confere-se um quadro de alguém paralisado, bloqueando sua inteligência e levando à estagnação. A pessoa com um nível de ansiedade muito alto apresenta muitos sintomas pelo aumento da estimulação do sistema neurovegetativo ou autônomo. Converte a ansiedade em problemas físicos como dores de cabeça, dores no peito, transpiração excessiva, distúrbios intestinais e tensão muscular. A fadiga é uma sensação de cansaço extenuante, provocada ou não por excesso de esforço. Provoca letargia e incapacidade de continuar executando tarefas do cotidiano. Gera um desânimo tal que a pessoa fica sem forças até para atividades simples, muitas vezes desproporcional às exigidas pelo esforço. Muitos adolescentes sofrem com suas constantes espinhas e por isso podem estar sendo vítimas de bullying. Apesar de muitas pessoas acharem que é natural, coisa de adolescente, que vai passar logo, é importante procurar tratamento, pois, além da questão cosmética, pode causar depressão e ansiedade. Nesta fase da vida, a autoimagem ainda está em consolidação. As relações pessoais estão sendo fortalecidas, a insegurança é grande.
Com o tratamento, o adolescente pode encontrar alívio e serenidade para as questões que tem de enfrentar. Distúrbios de sono podem ser causados por problemas do sistema nervoso ou por transtornos psicológicos e se apresentam como pesadelos, terror noturno, bruxismo, insônia e sonambulismo. Depressão se apresenta como uma forte tristeza vinculada de causa aparente e é notadamente, junto com a ansiedade, um reflexo do bullying. A pessoa com depressão perde o interesse pelas atividades do cotidiano, sente fadiga e confusão mental, comprometendo a concentração, o raciocínio, fica mais lento, age fisicamente com lentidão, tem alteração no sono, como insônia ou hipersonolência, perda ou aumento significativo do apetite, redução do interesse sexual e, por muito frequentemente, ideias suicidas e prejuízo funcional no trabalho ou nos estudos. A depressão não é uma simples tristeza, e sim uma doença que exige tratamento adequado e não deve ser ignorada ou visto como coisa passageira ou até como frescura. Taquicardia é uma forma de arritmia cardíaca que se refere ao batimento rápido do coração. Por convenção, o termo alude a taxas de batimento cardíaco maiores de 100 vezes por minuto em pacientes adultos. A taquicardia pode ser uma resposta fisiológica comum ao estresse. Porém, dependendo do mecanismo da taquicardia e da situação do coração do paciente, a taquicardia pode ser danosa e necessitar de tratamento médico. A taquicardia pode ser prejudicial se o coração bater muito rápido por um longo período de tempo, mudando o equilíbrio de oxigênio e dióxido de carbono da hemoglobina do sangue. Isso é normal durante o exercício físico, mas pode ser muito perigoso durante o repouso. Quando o coração bate muito rapidamente, ele pode bombear sangue com menos eficiência. Também pode causar angina e outros problemas. Bullying e violência intrafamiliar. A violência intrafamiliar é um fenômeno complexo, endêmico, de grande dimensão, que afeta qualquer classe social, qualquer etnia, qualquer pessoa, de forma contínua, especialmente mulheres, crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência. Cabe aos profissionais da área da saúde e da assistência social conhecer e identificar no âmbito da sociedade as famílias que apresentam fatores de risco para poder prevenir e atuar de uma forma a cessar o abuso em curso. Alguns aspectos da família, como um todo, podem ser disparadores da violência, como nas famílias onde o diálogo é raro e não valorizado, onde o nível de estresse é continuamente alto, onde a agressividade é sinônimo de poder e não é vista a necessidade de controle, ao contrário, faz parte da cultura familiar e designa autoridade. A agressividade funciona como inerente aos limites que se quer impor para papéis e funções rigidamente definidos. A violência intrafamiliar é de difícil detecção por parte dos profissionais da saúde. Em geral, aparece mascarada em outros apelos e frequentemente não recebe a atenção de que precisa, porque a vítima sente vergonha do que está sofrendo e não raramente sente-se culpada, principalmente mulheres e crianças. De alguma forma, a sociedade reforça essa percepção, colocando sempre a idealização da família como a norma de que tem que ser feliz e harmoniosa. A vítima resta o sentimento de inadequação, preferindo esconder a se expor. Claro que se pode acrescentar a isso o medo de retaliação posterior pelo agressor, considerada certa e mais feroz. Nas agressões sexuais são observadas lesões das mucosas oral, anal e vaginal, dependendo do nível da agressão. Quando certos sinais aparentes de violência são encontrados, como contusões, vermelhidão, esganadura, hematomas, lesões em forma de fivelas, cintos, dedos ou mordedura, principalmente na face, nádegas, braço ou dorso, é preciso que se faça um alerta, que a vítima seja encaminhada a um hospital e que a violência seja notificada. Outra forma recorrente de violência intrafamiliar é o abuso contra idosos, na medida em que cada vez mais temos idosos na família e que esta ou seus cuidadores não estão devidamente preparados para a tarefa.
Também os portadores de deficiência estão à mercê da agressividade e, pelos mesmos motivos relatados acima, ficam vulneráveis e sujeitos a todo tipo de abusos. É preciso desconstruir o conceito de que violência faz parte da natureza humana, e sim que é cultural. Por tudo o que implica, deve ser varrida da sociedade. Nesse caso, a escola é fundamental como formadora de opinião, como demonstradora de que as diferenças entre grupos e indivíduos não justificam a violência. É preciso que as crianças parem de entender que a violência faz parte da vida, da escola, da família, da sociedade, e passe a contestá-la de forma sadia e agregadora.